Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Meu Bahia. Eu sou Meu Bahia, o seu YouTube favorito. Família, teve acontecido aí um fato que ocorreu no Bavi de domingo, que eu deixei até passar por ontem, porque tava mais naquele negócio de gastação, aquela resenha. Mas hoje eu vi o Marcos, né, que é um cara gente boa, mas que faz conteúdo pro Vitória, ele acabou rebatendo esse assunto, né? Eu acho que ele foi um pouco infeliz, com todo respeito ao Marcão, gosto do Marcão de graça, mas acho que ele foi infeliz nas colocações dele. Mas vou trazer aqui tudo sobre esse fato. Primeiro eu vou trazer o Baraúna explicando o que aconteceu, depois eu vou trazer o que foi que o Marcos falou e por último eu vou trazer minha humilde opinião, que não é a última opinião do mundo, mas é só a minha, e eu peço que vocês deixem a opinião de vocês sobre esse ocorrido nos comentários. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal para dar aquela força ao seu parceiro Meu Bahia. Graças a Deus batemos 12 mil, vamos buscar os 13 mil e sem mais delongas, vamos pro vídeo. De citar um fato que ocorreu ontem no Barradão. E aí, eu tenho que dar nota 10 pro torcedor do Vitória, mas a gente tem que entender que nós mesmos somos capazes de tirar do nosso meio aquilo que é diferente do que a gente pensa. E eu estou falando de duas pessoas. Duas pessoas criaram um furdunço, um pega pra capar, desnecessariamente, tá? De forma incoerente e meramente vingativa em função do resultado. Porque a confusão começa aos 43 minutos do segundo tempo e a confusão tem origem na forma com a qual o nosso narrador narrou o gol. Legal, massa. Só que o gol não foi aos 15? Teve delay? Será que a transmissão da internet demorou de chegar 30 minutos? A narração foi aos 15. Ele só se estressou quando viu que o time dele não ia ganhar mais. O gol foi narrado com alegria e energia aos 15. Como é que a confusão começa 28 minutos depois por uma narração que aconteceu aos 15 e a confusão aos 43? Porque o cara achou, o torcedor achou, que o narrador era torcedor e não deveria estar ali porque é torcida única. Desde quando tem torcida única para trabalhar? Se for assim, o policial que é Bahia não trabalha. O médico, se for Bahia, não entra no Barradão. A imprensa Bahia não entra no Barradão. Mas, vejam bem, ela não entra em todos os estádios do Brasil. Nosso querido companheiro, só para citar, Anderson Matos, viaja o Brasil todo transmitindo jogos. Será que caberia a ele ser proibido narrar com a alegria dele os jogos, fora de casa? Será que é proibido ser o que é todos os dias, só porque está narrando no estádio XYZ? Então, só para a gente botar uma pedra em cima, não houve uma confusão comigo, Jailson Baraúna, não tem a ver comigo, tem a ver com um torcedor que se chateou com a narração 28 minutos depois que ela ocorreu. E é isso aí, né, galera? Aí vamos ver o que foi que o Marcos falou, mas já deu para perceber, né? Não foi com comentário, não foi com provocação, e sim com uma narração que provavelmente o cara viu, guardou. Quando viu que a equipe dele não iria vencer mais o jogo, deve ter surtado, dando um piti, e aí fez todo esse alvoroço. Mas vamos ver o que foi que o Marcos falou. Com o Baraúna e a equipe dele lá no Barradão. E aí a mídia do Bahia cai matando. Não, porque o Barradão é sempre assim, sempre vocês, né, procuram confusão com a mídia do Bahia. E eu quero falar algo sobre isso, porque eu não vou generalizar e também não vou dizer que é o Baraúna, porque eu não estava lá e eu não vi. Agora, é uma situação no Barradão, de fato, é muito próximo da torcida, e por ser muito próximo da torcida, eu acho que tem que haver um respeito por parte da mídia do Bahia, e eu não estou dizendo que todos desrespeitam, mas eu já vi. Eu já presenciei, não vou dizer o nome, mas eu acredito que algumas pessoas saibam quem é que eu estou falando, que em alguns momentos foi desrespeitoso. Por exemplo, eu já vi de forma disfarçada o cidadão fazer assim, ó.
ali. Com a torcida próxima. Então, um cara desse, ele quer o quê? Marcos, você está incentivando a briga? Não, não estou incentivando a briga. Mas o cara sabe que é complicado, é muito próximo, e o cara vai provocar 30 mil torcedores fazendo isso aqui? Eu já vi. Aí acaba o jogo, o mesmo cidadão, é um só cara só, é um só que eu tô falando aqui, é sempre o mesmo. É sempre o mesmo, porque eu sinceramente, o dia que eu ver pessoalmente, porque eu já vi em redes sociais, se eu ver pessoalmente, eu, com todo respeito, eu não sei se eu consigo me controlar, porque é muita falta de respeito, é muita cara de pau. Mas aí, Marcão, você também tem que prestar atenção, né? Eu acho que, e aí é um conselho de amigo que eu te dou, eu acho que a gente, o ser humano, o homem ou a mulher, o ser humano, ele tem que saber se controlar nos momentos que ele estiver mais estressado, porque às vezes você tá estressado porque seu time perdeu, porque seu time perdeu pro seu rival, e aí como você falou que não vai se controlar por causa de uma brincadeira, de uma gozação. E aí você vai fazer algo, mas você não sabe, para toda ação tem uma reação. Você não sabe o que é que vai vir de frente com você. Eu sou um cara muito pacífico. Eu procuro sempre estar tranquilo, porque eu nunca sei o que é que vem de contra mim. Mas daqui a pouco eu vou terminar o meu argumento. Chega lá embaixo, começa a ofender, começa a falar um monte de bosta, de besteira, e depois quer sair de santinho. Depois quer sair de santinho. Então, é por esses cidadãos, essa minoria que seja, que todo mundo acaba pagando o pato. Como eu estou falando, eu não estava lá domingo, não vi a situação que aconteceu com o Baraúna, não sei de fato o que aconteceu com ele, mas já teve situações dessa forma que eu estou relatando para você. Nada justifica a agressão, concordo plenamente, ok, mas o cara vai para lá, sabe todo o contexto e ainda vai provocar? Eu, quando tem jogo do Vitória na Fonte Nova contra o Bahia, eu não vou, eu evito. Quando um não quer, dois não briga. Então, se todo mundo for direitinho, manter o respeito, não vai ter nada. Sabe o que é curioso? Nada disso aí é por conta do respeito. Nada disso aí. O próprio Marcos, né, há pouco tempo atrás, acho que foi no meio do ano passado, não lembro assim quando foi. Mas eu trouxe um vídeo aqui, deve estar aí na descrição. O Marcos foi agredido lá em São Paulo pelo torcedor do Vitória. A questão não é se você tá desrespeitando ou não. A questão é saber perder. O futebol tá perdendo a graça porque alguns torcedores, e aí eu não vou falar que são todos, porque como o próprio Baraúna falou, foi 2 abestalhados. Torcedores abestalhados que não sabem perder. São meninos chorão, criado com vó, como a gente costuma dizer na favela, que só quer ganhar. Quando perde, quer tá batendo nos outros, quer tá chorando e dando piti. Porque é o seguinte, tudo isso aconteceu porque o Vitória perdeu. Se o Vitória tivesse ganhado, o profissional lá da imprensa, né, que foi com o Baraúna, podia fazer o que ele quisesse. Nada ia afetar porque ganhou. A questão toda é quando perde. O próprio Marcos foi vítima disso. O Marcos foi para fora, acho que foi jogar contra o Red Bull. Perdeu lá. E o próprio torcedor foi para bater em Marcos como se a culpa fosse dele. Não é porque não sabe perder, cara. Rapaz, eu falei isso aqui da torcida organizada e vou voltar a falar isso com o Marcos e quem acha, e um bocado de abestalhado que eu vi comentando, que concorda com isso. Quer dizer, só porque você torce para o time, eu tenho que lhe agredir. Quer dizer, só porque. Então, o meu vizinho, que é Vitória, quando eu tomei o gol do Vitória, meu vizinho vem na minha porta me gritar, me abusar, na minha casa. Eu vou pegar aqui e vou meter uma água quente no cara por causa disso. Olha que idiotice. Ainda tem gente que quer justificar isso. Mas nada, não tem nada a ver com isso. O problema é que não sabe perder. Tem pessoas que não sabem perder e são abestalhadas na vida. A vida tá o tempo todo ensinando a gente a perder. E mesmo assim ainda tem idiota que não sabe. O primeiro jogador aí fazer gozação na casa do adversário foi o Oswaldo do Vitória. Depois daquele bavi da paz que o Paulo comeu, parou esse negócio de gozação. E aí, Oswaldo foi lá, em frente à torcida do Bahia, e pegou a bandeirinha para fingir que tava pescando. O cara arrumou um sapato, ele levou o sapato para casa e ainda fez hora com o cara. Ainda ficou fazendo gozação.
Várias vezes o próprio Marcos tira onda com o Bahia. E isso é normal, cara. Sabe? Eu mesmo pego aqui, ó. Meu canal é de gozação, de alegria. Quando eu ganho, eu saio fazendo hora ali de Linésio, do esporte. Saio fazendo hora do próprio Marcos, Obina. Faço uma brincadeira com os caras. Quando eu perder, os caras podem pegar meu vídeo aí como já pegaram e fazer aí maior gozação. Inclusive, a minha própria família pega e dá risada, cara. Várias vezes meus próprios colegas, minha família liga pra mim fazendo hora de mim mesmo, porque viu o vídeo os caras fazendo gozação. Esse é o gostoso do futebol. O futebol é brincar, é saber perder e ganhar. Não é porque você perde que você tem que estar brigando, querendo bater nos outros. Isso aí não é só na torcida organizada, foi o que eu falei. A torcida organizada não é a vilã. O que é vilã é os idiotas que estão travestidos de torcedor organizado, que faz as idiotices lá. E tem esses idiotas na torcida normal também, cara. Né? Tem esses besta. Eu costumo dizer que eu não gosto de ir para a Fonte Nova por conta disso. Porque eu tenho minha opinião própria e tem gente que não quer entender que a outra pessoa vai ter a opinião dele, cara. E aí é capaz de querer brigar comigo porque eu falei algo que não agradou a ele. Então eu prefiro ficar na minha casa, que é lugar seguro. Entendeu? Então assim, nada justifica. Torcedor do Vitória, e eu vou falar agora para todos, que idiota tem abestalhado, como a gente fala aqui na Bahia, abestalhado tem em todo lugar. Torcedor do Bahia, torcedor do Vitória, torcedor do Palmeiras, torcedor do Sport, Fortaleza, a gente tem que entender que no futebol, um perde, um ganha. Não é porque seu time perdeu que você tem que estar agredindo os outros, você tem que cobrar a sua diretoria para que melhore seu time e vença o próximo. Pare com isso, cara. Não existe isso. Foi tentando brigar, ó. De domingo pra cá já fizeram vídeo esculhambando o Rodrigo Nestor, esculhambando os meninos, esculhambando fulano, secando, tudo porque perdeu, porra. Pra que esse choro todo? E aí a torcida do Vitória tá ficando já expert nisso. Toda vez que o Vitória perde, é o maior chororô. Eu falei isso aqui no meio da semana. O Juazeirense foi roubado contra o Vitória, ninguém falou nada. O Bahia teve um pênalti não dado contra o Vitória, ninguém fala nada. Mas quando tem um erro contra o Vitória, é um choro que parece que o mundo todo conspira contra o Vitória. Para com isso, pô, para com isso. E o torcedor do Vitória não vá nessa, velho. Respeite, porque vocês querem ser respeitados. Gozação vai acontecer em todos os lugares. Vá na Fonte Nova, tente ganhar o Bahia e fazer sua gozação lá, meu irmão, como vocês fizeram. Eu lembro que quando o Vitória foi campeão baiano, lá na Fonte Nova, os jogadores do Vitória ficou comemorando no campo, fazendo hora o tempo todo, fazendo gozação o tempo todo com o Bahia. Quando o Bahia jogou no Barradão, que foi campeão, o primeiro a correr para bater no jogador foi o técnico. Primeiro a correr para tentar bater no jogador da gente foi o técnico, porque isso tá impregnado, tem que saber perder. O futebol, como a galera costuma dizer, o futebol tá ficando chato por causa de pessoas abestalhadas que não sabem perder, quer ganhar sempre. E aí quando perde, quer tá dando piti, parecendo um menino mal criado, chorão e abestalhado. Mas é isso aí, galera. Isso aqui só foi um vídeo aqui para dar a minha opinião sobre esse assunto que tá rolando aí já tem uns 2 dias. Eu espero, Marcos, que você observe o que você falou, porque eu vim aqui te proteger quando tentaram te agredir. O seu próprio torcedor tentou lhe agredir porque o seu time perdeu e ele achou que a culpa era sua. E já teve outros torcedores do Vitória, né, outros influenciadores do Vitória passando pela mesma coisa. E torcedores do Bahia também. Já vi torcedor do Bahia falar que torcedor do Bahia queria brigar com o cara achando que a culpa era do cara de o Bahia ter perdido um jogo aqui, um jogo ali. Mas não vamos defender o que é errado. O errado é errado. O errado vai ser errado. E eu espero que com esses acontecimentos aí, né, no futuro, o Barradão, o diretor, o presidente lá do Vitória, o Fábio Mota, veja botar a torcida em outro lugar, botar a imprensa em outro lugar, para evitar isso aí, já que tem tanta gente chorona que não sabe perder um jogo. E isso aí vai virar rotina. Vamos ver se todo jogo vai querer bater em alguém porque tá perdendo. Mas é isso aí, galera. Já deixa o like, se inscreve no canal. Eu espero que todos os torcedores se conscientizem pra gente ter um campeonato aí bom. E quem sabe não ter um Bavi, né, de amizade, de gastação, de brincadeiras nos próximos anos. Porque se continuar com esse pensamento aí, mais nunca a gente vai poder ter uma torcida mista, já que a torcida tá brigando com a própria imprensa. Imagine com outros torcedores. A culpa não é a torcida organizada, a culpa são as pessoas. Mas é isso aí, já deixa o like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Valeu! Corra do Bahia, fuja do Bahia, corra do Bahia.